Bem, já estamos em direto, portanto, vamos só aqui dar um tempinho para que todos possam juntar às redes. Bem, já temos aqui pessoas no Facebook, já temos aqui pessoas no Twitter. Acho que não estou a ver se já está a passar no YouTube, mas também irá passar no YouTube. Portanto, todos os que estão já a assistir, vamos avançando. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, é uma enorme satisfação estarmos aqui hoje, não só em campanha, mas a discutir temas que me são particularmente caros, ou seja, discutir o digital numa campanha autárquica é sempre um tema que hoje pode parecer mais natural, mas eu sou da área das tecnologias, como muitos sabem, portanto, isto não ser discutido numa cave só por informáticos e estar a ser discutido ao nível do partido e como é que, de facto, isto pode contribuir no futuro para termos o tal Portugal a crescer, que nós na Iniciativa Liberal temos falado muito, é uma enorme satisfação. Portanto, agradeço a todos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que são da Iniciativa Liberal, aqueles que simpatizam com a Iniciativa Liberal, aqueles que só se juntaram porque simpatizam com o tema do cripto, aqueles que se juntaram não simpatizando com nada disto tudo, mas para ver o que é que nós vamos dizer. Portanto, são todos bem-vindos, é uma enorme satisfação podermos aqui discutir. Hoje vamos fazer aqui, vai ser um momento especial por duas razões. Primeiro porque eu profissionalmente falo muito sobre estes temas e hoje, em vez de falar, vou ouvir, e acho que isso é também muito importante, portanto vou ouvir os nossos convidados sobre este tema. Mas segundo, e acho que isso ainda mais importante, talvez estivessem à espera, ou pudesse ser essa a expectativa de virem ouvir o que é que a Iniciativa Liberal tem a dizer sobre este tema, mas esta sessão é precisamente o contrário, ou seja, nós na Iniciativa Liberal também queremos sinalizar a importância que em temas, e em todos os temas, e ainda mais em especial naqueles temas emergentes como são aqueles que vamos aqui a falar, às vezes mais do que falar, às vezes mais do que afirmar, às vezes mais do que mostrar certezas, o que valoriza é nós ouvirmos a comunidade, e é isso mesmo que nós vamos querer fazer durante esta sessão. Portanto, será uma sessão em que nós convidámos um conjunto de participantes, gostaríamos que muitos outros pudessem ir lançando questões nas redes onde estão a acompanhar. Portanto, o objetivo principal desta sessão é ouvir a comunidade. E ouvir a comunidade naquilo que é a oportunidade também a Iniciativa Liberal quer simbolizar na sociedade, que é o que é que um partido pode fazer sobre estes temas em concreto. Portanto, hoje não vamos propriamente discutir os temas em si. Admito que todos os que aqui estejam, nem que seja por ser um tema bastante sofisticado, ou pelo menos bastante inteligente, que já conheçam verdadeiramente o tema, e o desafio que eu lancei aos convidados foi debatermos aqui dois grandes blocos de abordagem, ou duas grandes perspectivas. A primeira perspectiva, talvez aquela mais afastada daquilo que tem sido toda a turbulência da gestão das criptos nos últimos tempos, é relacionada com a parte interna do Estado. Nós continuamos a acreditar que há uma preocupação grande de modernização, antes de tudo, da modernização do próprio Estado. Portanto, vai haver aqui uma parte inicial em que gostaria vamos ouvir aquilo que são as duas dimensões que são sempre importantes e refletir o que é que estes temas podem ajudar no Estado, o que é que o Estado pode fazer para a sua modernização administrativa e como é que estas ferramentas
o podem ajudar, mas também o que é que não deve ser feito no Estado, porque não faz sentido que seja o Estado a fazer a determinado tipo de soluções, de produtos, serviços e por aí fora. Portanto, a primeira componente, a primeira parte, é uma reflexão sobre como é que estas ferramentas podem verdadeiramente contribuir para a modernização do Estado. A segunda, aquela que talvez muitas vezes os políticos e os partidos e o próprio governo e o Estado acabam por influenciar, acaba por ser e o que é que o Estado pode fazer para ajudar a economia. Ora, aí vamos talvez também dar aqui alguma marca da iniciativa liberal. Nós vamos sobretudo escutar o que é que os nossos convidados acreditam que o Estado não deve fazer para não estragar, não estar a influenciar ou desvirtuar aquilo que sejam os conceitos associados a estes temas. Portanto, a segunda parte da discussão será sobre a economia, não admitindo naturalmente que estes temas estão a gerar enormes oportunidades na economia, naturalmente originam também, por consequência, enormes ameaças que podem resultar das mesmas oportunidades. Portanto, aqui o papel ou a ausência do papel, a intervenção, ou maior ou menor, do Estado nesta parte mais externa da economia, será o segundo momento da discussão. Portanto, como podem ver, acho que no final desta sessão vamos todos aqui dar a opinião, mas mais do que tudo vamos procurar contribuir, e nós, como Iniciativa Liberal, e a sessão também está a ser gravada naturalmente, também vamos utilizar esses instrumentos para depois, consolidando estes contributos dos que aqui estão a falar e todos os que possam contribuir, também podermos consolidar melhor as nossas propostas, as propostas que serão defendidas, certamente, como nós todos esperamos, pelo primeiro grupo parlamentar da Iniciativa Liberal que acreditamos que podemos vir a ter a partir do dia 30. Portanto, isto será o início de uma discussão, o início de uma reflexão, o início de uma colaboração e, sobretudo, aquilo que é o nós mostrarmos que vamos estar, certamente, no final deste debate um pouco mais preparados para também podermos representar esta comunidade na Assembleia da República e em todos os órgãos onde o partido possa estar. Portanto, sem me alongar mais, o que eu talvez pedia era para, em vez de estar eu a fazer a apresentação de cada um dos nossos convidados, que os próprios convidados se apresentassem rapidamente, também para gerirmos aqui um bocadinho as expectativas, ou seja, conhecermos um bocadinho melhor a cada um deles. Talvez começasse pelo António Chagas. Boa tarde, António. Obrigado por teres aceito o nosso convite. António, o teu pitch. Sim. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos aqui os convidados do painel e boa tarde a todos aí em casa, onde estiverem a ouvir aqui este debate. E um bocadinho sobre mim, não é? Sou um dos hosts do canal do YouTube Hardford Café, que emitimos todos os sábados. É um espaço descontraído, semanal, que falamos sobre criptomoedas, que já dura há quase 2 anos. Sou também um dos cofundadores da comunidade Bitcoin de Portugal. É uma comunidade dedicada às criptomoedas, portanto, com grande enfoque todo este tema. Entusiasta desta tecnologia desde 2016 e desde então tenho estado em vários projetos de divulgação. Tenho feito tradução de alguns livros, assim, dos mais conhecidos da área, e pronto, também tenho feito escrito alguns posts, num blog e todo o tipo de investigação. Obrigado, queria agradecer também por estar aqui e pronto, passar já ao próximo. Boa, obrigado, António. Diniz, bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Portanto, eu estou desde Londres, não estou em Portugal já há 15 anos ou mais, talvez é quase 20, mas sou uma pessoa que tem estado na parte de blockchain, sou um serial entrepreneur e também autor. Escrevi um livro sobre a Fourth Industrial Revolution, sobre blockchain e como o blockchain está precisamente a mudar os países. E criei a estratégia para o governo da Malásia digital e também neste momento estou a trabalhar com uma série de governos, incluindo o governo da Sri Lanka e também alguns projetos da União Europeia e aqui em Londres, onde eu vivo, tentado trabalhar com regulators e também com outros. Eu criei uma série de moedas, portanto tenho um bocado de responsabilidade pelo bem e pelo mal nisto. E neste momento estou a criar um grande projeto para tokenizar 8 bilhões de dólares no Vietnã, que vai ter um projeto mundial. E para além disso tenho as minhas empresas e estou muito envolvido na tecnologia blockchain, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista também de metaverse e de como estas coisas essencialmente mudam os países e como é que podemos usar isto para várias, e também em termos de artificial intelligence. Portanto, todas estas tecnologias, qual eu chamo tecnologias já misturo o inglês com o português, mas tecnologias foundational, da fundação, que os países têm todos que trabalhar. Portanto, este debate é muitíssimo importante. E só para pôr um bocado de provocação, os países que não tiverem a par disto vão ser
colónias de outros países, ou de outras empresas, neste momento, mais multinacionais. Essa é a minha provocação. Portanto, não vale a pena enfiar a cabeça no chão e está a acontecer, não é? Obrigado, Inês. Francisco Pires, bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado por este acontecimento. Eu tenho feito a minha vida profissional com base nas telecomunicações e no software. Iniciei como Strategic Thinker no Centro de Telecomunicações em Aveiro, que entretanto depois veio evoluir para a PT Inovação e depois e atualmente a Altice Labs. Mas a partir de 2000 comecei a trabalhar essencialmente projetos de inovação e desenvolvimento organizacional, e esta componente da criptoeconomia é no fundo o reflexo daquilo que foi o meu projeto inicial há cerca de 30 anos, quando ainda estava no Centro de Estudos de Telecomunicações, e fui um dos autores do primeiro projeto de Internet and Public Operations, Opportunities and Threats, ou seja, estávamos em 1994 e é absolutamente fantástico perceber e dialogar com estes 30 anos de diferença entre aquilo que foi a evolução da internet desde o início até aquilo que estamos a assistir agora da evolução da blockchain e das tecnologias distribuídas, não só na perspectiva tecnológica, mas sobretudo e cada vez mais na perspectiva societal e de desenvolvimento económico. Esta é uma grande oportunidade. Ficamos sem o Francisco, que é um tema também a discutir, não é? Ou seja, se acaba a rede, como é que fazemos, não é? Já voltamos ao Francisco. Fred Antunes, bem-vindo. Fred, não estamos a ouvir. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, parabenizar a iniciativa liberal, neste caso a Oeiras, pela organização deste fantástico debate. Para além de líder, é também pioneiro em trazer para o debate público e político este tipo de iniciativas. O meu nome é Fred Antunes, sou CEO da Real Fever e presidente e um dos fundadores da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, pensada em 2015, juridicamente constituída em 2016, e, portanto, todos os meus últimos 10 anos de vida foram dedicados praticamente em exclusivo em promover a criptoeconomia, as tecnologias verdadeiramente descentralizadas e, acima de tudo, conseguir trazer para a sociedade moderna e para o século XXI todos os benefícios que a tecnologia podem ajudar a tornar a sociedade mais justa, mais transparente e menos corrupta. Boa, Fred, muito obrigado. Grandes temas para discutirmos. Nuno Vieira. Olá, eu sou o Nuno da Silva Vieira, quero agradecer imenso à Iniciativa Liberal por me ter convidado. Temos aqui um painel incrível. Eu sou advogado, sou coordenador de um departamento com um pouco de loucura à mistura, que é o Departamento de Legal Intelligence Dantas da Cunha ESIRA. Sou também o coordenador executivo do curso de Blockchain e Smart Contracts na Nova SBE e também sou fundador de uma empresa no Crypto Valley, na Suíça, em 2019. Como advogado, tenho prestado alguma assessoria a empresas que já trabalham com a economia digital. Na Nova, estou muito entusiasmado com o nosso programa de blockchain, porque as inscrições são incríveis e cada vez temos mais pessoas com uma enorme capacidade de liderança ao nível das empresas portuguesas, também entusiasmados com estas matérias. E como empreendedor, não podia deixar de dizer que também estou muito entusiasmado com o facto de poder dizer que pertenço a esta comunidade, porque a minha empresa na Suíça também se dedica à economia digital e tem por base a tecnologia blockchain. Portanto, isto é um bocadinho acerca disso. Excelente, obrigado, Nuno. Pedro Borges. Olá, boa tarde a todos.
Bruno, obrigado pelo convite e pelo painel, que eu sinceramente até me sinto aqui quase um bocadinho deslocado e gostava agora de estar a assistir, porque o painel é realmente muito, muito bom e principalmente vocês organizaram uma forma de falar sobre blockchain e criptomoedas fora do preço. Normalmente fala-se do preço, de subir as descidas, portanto eu acho que este é um painel importante. Um assunto importante. Eu toda a minha vida profissional, praticamente toda, trabalhei em mercados financeiros, tanto em Portugal, Espanha, Dinamarca, UK, e a última aventura fora de Portugal foi no Brasil, onde tive 5 anos, e foi lá em 2014 que me comecei a interessar pelo blockchain e por toda esta indústria, e quase como toda a gente, a pessoa, quando se interessa, apaixona-se, e foi o meu caso. Eu ainda na altura no Brasil criei um site puramente educacional e depois quando voltei para Portugal fundei a Criptologia, que é uma corretora de criptomoedas portuguesa, em Portugal e em português, como eu costumo dizer, e neste momento estou a liderar a corretora. Excelente, Pedro. Obrigado pela apresentação. Bem, estão então apresentados os nossos convidados. Como referi inicialmente, para aqueles que também se juntaram, vamos discutir essencialmente o que é que são os conselhos, as recomendações, os alertas, as preocupações que a comunidade tem para que nós, como partido, portanto, nós um dos papéis da Iniciativa Liberal é mostrar que esta vergonha do mas é um partido. Não, os partidos são aqueles que podem fazer ou deixar de fazer aquilo que impacta a vida das pessoas. Portanto, nós, como partido, achamos que podemos ser um instrumento para que estas mensagens da comunidade também possam chegar da melhor forma ao exercício do poder. E começava precisamente, e até posso começar por ti, Pedro Borges, como falei, nós gostávamos de discutir, muitas vezes a discussão é sobre a economia, mas esquece-se aquilo que é os bastidores, neste caso da administração pública. Daquilo que tu tens visto, daquilo que tu tens feito, o que é que tu dirias que pode ser feito na administração pública? Como é que estas ferramentas, estas tecnologias podem ajudar a esta modernização administrativa que se vai fazendo, mas que parece que nunca mais há esta disrupção verdadeiramente avançada? Bem, e em Portugal, pelo menos, não há seguramente, aliás, até se nota algum retrocesso na minha opinião. Quando falamos de blockchain, e partindo do princípio que toda a gente que nos está a ver sabe um pouquinho disto, portanto, sem ser muito iniciante, há sempre uma lógica de comunidade, de ecossistema. Portanto, quando olhamos para a administração pública, o que devia ser provavelmente um ecossistema e andar tudo ligado e a falar em conjunto é exatamente o contrário. E assim, de maneira simplista, todos nós passamos por quantas vezes para pedirmos algo num departamento público, temos que ir pedir algo a outro departamento público, que entretanto atrasa, tenho que pedir quando temos, por exemplo, a licença da Criptologia ao Banco de Portugal, temos que pedir registros criminais. Portanto, andamos dentro do que é o serviço público, do que é a administração pública, andamos a tratar com entidades que não falam umas com as outras e são completamente independentes, não é? A administração pública, além da governança que tem sobre todos nós, acabam por guardar informação e vamos a um ministério ou a uma repartição de um determinado ministério, temos uma série de informação que eles têm sobre nós, vamos a outro ministério e tem exatamente a mesma informação ou outra que tem que estar a ser validada dali. Portanto, basicamente, a administração pública hoje em dia guarda informação, não é? Aquilo é um monte de gente e de burocracia a guardar informação, seja informação da pessoa, portanto, informação de identidade, ou seja, informação de propriedade. Portanto, Já agora colocando esta questão e este debate, naturalmente este tema é um dos temas mais emergentes e mais mediáticos, e daí estamos a falar mais de blockchain, não elimina a reflexão de que há um conjunto, uma panóplia de tecnologias que poderiam e deveriam ser muito melhor utilizados na administração pública. Em particular no blockchain, algum use case em concreto que tu te lembres que pudesse ser, às vezes até um quick win, que pudesse ajudar, coisas tão simples, mas podiam ajudar tanta gente na administração pública? Lembras-te de alguma coisa?
Sim, a identidade, não é? Portanto, dar a utilização do blockchain para a identidade das pessoas, em que eu pudesse, por exemplo, através de um smart contract, ter toda a minha informação pessoal e do qual era imutável, do qual eu tinha a total responsabilidade, da qual eu decidiria com quem partilhar ou não, conforme o meu interesse em partilhar ou não isso com uma determinada entidade. Ou claramente também no nível da propriedade, é assim, hoje em dia, por exemplo, uma casa é nas finanças, é a certidão das finanças, é a certidão do registro parcial, é a certidão de uma série de coisas, é quando há a transação, aquilo é quase como organizar um casamento e é um cerimonial, fazer uma transação de um imóvel, e de caras, portanto, hoje em dia isso é perfeitamente resolvido utilizando a tecnologia blockchain, utilizando NFTs ou tokenização desses ativos, facilitando imensa transmissão e retirando uma série de intermediários. Boa. Falando se calhar aproveitando de falar de intermediários, Nuno da Silva Vieira muitas vezes diz que este atraso decorre de haver demasiados intermediários e os advogados estão sempre embrulhados nestas questões que acabam por ter de estar legisladas. Na tua perspectiva, o que é que tu achas que, rapidamente também, o que é que seriam as decisões que ajudariam a que estas tecnologias ajudassem internamente a própria máquina da administração pública? O som, o Nuno liga só o som. Obrigado, Bruno. De facto, hoje somos instados a pensar todas estas tecnologias e de que forma é que o Estado pode ajudar os cidadãos a avançar. Mas há aqui muitas coisas por dizer ainda. Eu adorei a ideia do Dinis quando diz que estamos perante uma tecnologia fundacional e não disruptiva. E é fundacional exatamente porque estamos perante a fundação de um conjunto de novas relações em que o Estado tem que ser uma entidade completamente diferente. E aqui a minha grande preocupação não é o nível de ferramentas ou o tipo de ferramentas que podem de alguma forma moldar a administração pública. Porque isso os privados já sabem. E por isso é que nós também estamos aqui a discutir estes temas, porque é um conjunto de pessoas que já têm ideias. O que me parece é que o Estado não tem qualquer ideia, porque a quantidade de documentos que já são emanados por entidades relacionadas com o Estado, muitas vezes supervisores, reguladores, documentos com erros que demonstram que não entendem a tecnologia. Portanto, esse é o primeiro problema que eu gostava de realçar aqui. Na minha opinião, nós temos um Estado que ainda não entendeu o que é a tecnologia blockchain, o que é isto do ativo virtual e da economia digital. E, portanto, eu diria que há 3 coisas que o Estado não pode fazer. Em primeiro lugar, o Estado não pode prejudicar os cidadãos. Não pode ficar quieto, achar que tudo isto é um conjunto de mistérios que não são aplicáveis a si. Não pode ficar quieto porque isto prejudica os cidadãos. E se prejudica os cidadãos, o Estado tem que ser responsabilizado por esta incumbência que não nos permite a nós que queremos entrar nesta luta global e queremos ser concorrentes a nível global, não nos permite a nós, portugueses, poder encarar esse futuro dessa forma. Em segundo lugar, não pode haver instituições também incumbentes. E o Pedro ainda agora falava desta dificuldade ao nível do relacionamento dos cidadãos com as instituições e, portanto, a administração pública não pode ser incumbente, também tem que ser responsabilizada. Em terceiro lugar, o Estado não pode governar o país, ou melhor, a administração pública não pode governar o Estado como se isto fosse um franchising. Estamos aqui sentados a aguardar que venha a legislação da União Europeia, a aguardar que o MiCA entre em vigor, e sabe-se lá o que é o MiCA, a aguardar que o DORA entre em vigor, e sabe-se lá o que é o DORA, e depois alguém há de fazer. E esta é a preocupação. Nós não somos um franchising. Nós estamos na União Europeia, mas somos um conjunto de seres pensantes e que temos que encarar a realidade portuguesa, aquilo em que somos bons e aquilo em que somos maus, e permitir que uma estratégia verdadeira ao nível da economia digital possa ser desenhada. Depois há aquilo que o Estado deve fazer, mas não sei se queres que eu entre aí, Bruno, já. Ou seja, aqui nós este tipo de iniciativas é sempre ingrato, mas se te pedisse um top of the mind, se tivesses que fazer uma recomendação para que era um momento, muitas vezes simbólico, não é? O que é que tu dizia? Há algum use case, mais uma vez, que tu consideres que era chave para se arrancar já, porque já vamos tarde? Claro que sim. Eu vou fazer isto em 3 passos, muito rápidos. Em primeiro, a administração pública tem que aprender com os exemplos. Vamos aqui a 3 exemplos. Coreia do Sul. Hoje lidera todos os rankings de inovação.
A Coreia do Sul, em 1997, foi intervencionada como nós, o FMI. E o que é que fez em 1997 a Coreia do Sul? Apostou na internet. Em 2 anos, a Coreia do Sul tinha mais gente ligada à net do que Estados Unidos, Canadá e França. E imediatamente, desde 97 até hoje, lidera, há 7 anos consecutivos, penso que é isto que a Bloomberg diz, lidera a inovação. E, portanto, aprender com os exemplos. Vejam o caso da Estónia, que há mais de 15 anos que já faz coisas incríveis e, de repente, ninguém sabe ou ninguém imagina que a Estónia esteja num nível de sofisticação ao nível deste tipo de tecnologia. Em terceiro lugar, vejam o exemplo inglês. Quantos ingleses já têm wallet? Portanto, estamos a falar de 5 milhões ou 6, e vejam que ainda há 1 mês e meio atrás, uma comissão legislativa veio dizer adote smart contracts na economia e os tribunais adotem a smart contract como um verdadeiro contrato, porque nem sequer há necessidade de mexer na legislação. Depois, é preciso confiar mais nos privados. Nos últimos 50 anos, as empresas são um grande modelo económico. As lideranças sofisticadas das empresas são cada vez melhores. A literatura sobre gestão aplicada às empresas é cada vez mais sofisticada, como dizia, e isso não acontece na administração pública. Portanto, temos uma administração pública muito mais lenta. Em terceiro lugar, e para terminar, a forma como se legisla. Nós não podemos legislar como se fazia com as ordenações afonsinas. Hoje o Parlamento tem que ser muito mais capaz ao nível da legislação. Não é possível olhar para aquilo que está a acontecer e daqui a 2 anos legislar. A legislação deverá ser bipartida. Deverá, em primeiro lugar, legislar-se com pilares fundamentais e, à medida que os particulares vão dando o exemplo de aplicabilidade, então vamos sofisticando esses pilares com novas recomendações, como se a lei tivesse que ser também ela dinâmica. E só para lançar aqui agora e terminar, lançar também um desafio intelectual. Muitas vezes nós olhamos para o Estado a achar que o nosso Estado é uma coisa antiga. O nosso Estado de Direito é mais novo que eu. Eu tenho 41 anos. O nosso Estado de Direito tem 39. Se repararem na nossa Constituição de 76, não dizia que Portugal era um Estado de Direito. Só a partir de 1982, Portugal passou a ter um Estado de Direito democrático. E, portanto, há empresários que conhecem muito melhor como se gere do que o próprio Estado português. Estado de Direito, assente num conjunto de regras. A internet tem quase a idade do nosso Estado de Direito. E, portanto, lançava também isso em reflexão. Boa, muito obrigado. Obrigado, Nuno. Francisco, lançavas este desafio, tu falaste um pouco da tua carreira e também já estivemos juntos noutras iniciativas. Ou seja, às vezes eu gosto muito daquela expressão que se utiliza muito na segurança, quando se acha que o problema é da tecnologia, muitas vezes não se compreende nem o problema nem a tecnologia. E já falámos aqui da necessidade constante de evolução e de mudança e de transformação, e tu talvez sejas um exemplo, até na tua carreira, de teres visto muitas tecnologias a serem surgidas. Porquê é que o Estado não consegue ter esta agilidade? O que é que está errado? Há alguma coisa que tu vejas evidente no Estado que se fosse por vontade política e fosse alterada, podia facilmente melhorar muito, não só o funcionamento do Estado, como depois a vida dos portugueses? É uma excelente questão, Bruno, e sem dúvida toca desde logo com uma questão essencial, e que tem a ver com a formação de quadros para a administração pública. Uma coisa é estarmos a formar quadros versus a produção dos chamados mangas de alpaca. Não há espaço no mundo moderno para mangas de alpaca. Isto significa que também a administração pública tem que ter a coragem de lançar laboratórios de inovação empresarial e social capazes de envolver as pessoas em projetos experimentais. Não há que ter medo de experimentar do ponto de vista social, para se perceber quais são, efetivamente, os impactos das medidas que, do ponto de vista da administração do Estado, se devem tomar. Nós há anos que vimos a ouvir falar em
em fenómenos como o LabX, não é? No âmbito da Agência para a Modernização Administrativa, mas, na verdade, não temos qualquer noção dos resultados deste LabX. O que significa que o Estado, mais uma vez aqui, ou a administração pública neste caso, toma conta do mindset das pessoas, mas na verdade não está muito interessado em saber quais são os resultados efetivos das medidas de inovação social que toma. É importante que os laboratórios de inovação empresarial e social façam parte do Estado. Não há problema de errar do ponto de vista da administração pública, desde que efetivamente haja o cuidado de perceber também pela via laboratorial como é que as coisas evoluem. Eu diria que a formação de quadros de alto rendimento é absolutamente essencial. Quer dizer, hoje não se pode estar do lado da administração pública como se estivesse, digamos, como um observador daquilo que vai havendo de inovação disruptiva do lado da iniciativa privada. Portanto, a resposta da administração pública tem que ser também na via da formação de quadros de alto rendimento. E questões a evitar, já agora, questões a evitar são muito claras e muito objetivas, quer dizer, é necessário que haja, por parte da administração pública, a noção clara que as auditorias efetivas de combate à corrupção de Estado, porque a corrupção de Estado é absolutamente liminar e leva, digamos, no fundo, a que a administração se comporte como se os projetos nunca tivessem que ter uma relação custo-benefício, como se exponenciar o fazer bem fosse melhor do que o que deve ser feito. E parafraseando digamos que os anglo-saxónicos que nestas matérias são um bocadinho melhor que nós, make things right versus make the right things. Podemos, como agora muitas vezes se diz, temos uma geração muito qualificada, isso significaria que também deveríamos ter uma administração qualificada, mas isto não é verdade. Efetivamente, o que nós devemos ter é uma geração qualificada, mas absolutamente eficaz e perfeitamente orientada àquilo que deve ser feito. Boa. Já agora, antes de passar aqui nós temos aqui quase duas equipas, que é a Team Estado e a Team Economia. Antes de passar aqui à parte da Team Economia, que também foi uma questão que foi aqui colocada, e também gostava ao Pedro, ao Nuno, ao Francisco, se há alguma reflexão, porque mais uma vez, ou seja, isto às vezes é só falta de vontade, não é tecnologia. Eu dou-vos o exemplo que há muitos anos que já estudei e até coordenei algumas teses de mestrado nesta área do voto eletrónico, e descobri, porque não o sabia também, já há muitos anos, que nós até, se fosse pela tecnologia, podíamos votar com o nosso cartão de cidadão nas máquinas da ATM. Portanto, a tecnologia está perfeitamente disponível. Esta questão que nós agora estamos a enfrentar da pandemia e da falta de preparação e de não sequer continuarmos a votar por carta, etc., algum exemplo que vocês conheçam de blockchain poderia perfeitamente ter ajudado se isto tivesse sido minimamente pensado com antecipação no voto, neste caso no voto eletrónico? É para mim, não sei se ou seja, qualquer um de vocês, não era o Pedro, Nuno... Completamente, Nuno, completamente, Bruno. Isto, o que está a acontecer é quase... primitivo, não é? Bizarro, para não dizer surreal. Efetivamente, era absolutamente possível, obviamente, criar condições de proteção, de hedging, ao desenvolvimento de uma solução de voto eletrónico capaz de resistir
não só do ponto de vista da web semântica e para criar resultados com uma fiabilidade tão ou maior do que aquela que temos hoje. Como é óbvio, nós sabemos que as eleições, e isso não há sistemas perfeitos, mesmo o atual que nós temos como perfeitos, não são exatamente perfeitos, mas era, sim, perfeitamente possível, já nesta altura, de criar condições para ter infraestruturas da base tecnológica para responder a estas questões que depois aparecem como a espuma dos dias e que depois gravemente se transformam na realidade de uma comunicação social que, de alguma forma, vai manipulando o espaço mental das pessoas e de alguma forma, tratando e cuidando, mais uma vez, daquilo que deviam ser as decisões das pessoas. Boa. Muito bem. Mas alguém, o Nuno Vieira falou da Estónia, a Estónia há anos que votam de forma eletrónica, portanto, muitas vezes nem era inventar, não é, Nuno? Ou seja, basta ter uma noção do mundo para ver que as boas práticas estão aí, não é? Bruno, nós seres humanos não temos noção de desenvolvimento orgânico. Nós fazemos ferramentas. E aqui entraríamos até naqueles temas autopoéticos. Eu lanço este nome para que as pessoas possam investigar um bocadinho sobre isto. Mas o problema não é a tecnologia existe. O problema tem a ver com o facto de Portugal estar no último lugar da literacia financeira a nível europeu e estar quase em último lugar, penso que é a terceira a contar de fim, ao nível da literacia digital. Ora, no momento em que nós falamos de economia digital, quando falamos de economia digital, nós estamos a falar destes dois tipos de literacia. A literacia digital e a literacia financeira. Se nós estamos na cauda da Europa, último lugar, e terceiro lugar a contar de fim no que diz respeito à literacia digital, estamos muito mal, porque se nós não tivermos cidadãos educados, a tecnologia está ali a pairar, mas nós não vemos. É como se a tecnologia estivesse numa outra dimensão e as pessoas deixam de ver esse tipo de possibilidades. Voto eletrónico, claro que sim. Só uma tecnologia, há imensas, nem é necessário blockchain para conseguirmos um voto eletrónico. Portanto, vontade de inovar, não há. Não há vontade porque as pessoas estão numa caverna bem escura, não saíram ainda da caverna e não perceberam que vão transformar-se em colónias de outros países, como diz o Diniz. E muito bem. E, portanto, a tecnologia existe. Agora, nós temos que mostrar aos cidadãos portugueses que a tecnologia existe e temos que ensinar. O que é que as escolas ensinam ao nível de economia digital? Ao nível de literacia financeira? Muitas vezes os professores nem estão preparados para isso, porque quando se formaram em períodos em que estes temas não estavam em cima da mesa, licenciaram-se mais tarde, peço desculpa, há muito mais tempo, não estão preparados os próprios professores. Portanto, Bruno, eu hoje estou a pisar neste tema, mas a iniciativa liberal tem aqui uma responsabilidade. Se nós não educarmos a sociedade, a tecnologia está numa outra dimensão e nós nem sequer conseguimos olhar para ela. E, portanto, este é um dos pilares fundamentais daquilo que poderá ser evidente nos próximos 5 a 10 anos. Eu hoje sou consultor em algumas empresas na área da tecnologia digital e vejo a forma como pensam. E depois, também sou advogado de outras pessoas e também vejo como é que essas pessoas pensam. E este é o problema. Boa. Bem, tu inicialmente, e fazendo a transição, tu inicialmente falaste algo que é muito importante, que é o Estado, se não prejudicar as pessoas, já é fantástico, não é? Ou seja, se não for um agente ativo de prejudicar as pessoas, é fantástico. Que nesta questão da modernização administrativa... Bruno, às vezes é melhor nem mexer no que está quieto. Hoje Portugal tem aqui Portugal, a nível global, é considerado um país friendly no que diz respeito às criptomoedas e aos ativos virtuais. E sabem porquê? Porque não tem feito nada. Não tem estragado, pelo menos. E, portanto, o meu receio é aquilo que vem a seguir. Eu já vi aqui programas a dizer que querem tributar criptomoedas. Ora, como é que se vai tributar criptomoedas e Bitcoin se não sabem o que isso é? Há aqui um problema que tem a ver com um conjunto de pessoas em Portugal que acham que só temos que distribuir riqueza. Mas para distribuirmos riqueza é necessário criar riqueza, senão não há nada a distribuir. E para criarmos riqueza nós temos que entender como se cria essa riqueza.
E, portanto, a Iniciativa Liberal, é a segunda vez que eu digo, tem esta responsabilidade, lançar um plano educacional. Como diz o Francisco, criarmos grupos, transformarmos aquilo que são coisas negativas. No passado, quando se falava em estratégia nacional para isto e para aquilo, muitas vezes isto tinha a ver com lugares de partidos e amigos. Vamos transformar essas estratégias em verdadeiras ocasiões para transformarmos Portugal. Boa. Portanto, se do lado da administração pública esta literacia podia ajudar, pelo menos, aos cidadãos não se sentirem prejudicados, portanto, serem mais exigentes com o Estado, naquilo que, em última análise, são as suas vidas, se nós virarmos, então, aqui agora o ponteiro para a economia, esta literacia tem a ver com o tal crescimento, porque perante o Estado eu só não quero ser prejudicado, não é? Agora, esta economia, e se nós, como referimos anteriormente na administração pública, podemos até comparar-nos com países, com o conceito de perímetro país, quando falamos de economia, estamos objetivamente a falar de uma economia global. Portanto, António Chagas, a economia está a acontecer, as oportunidades estão aí. Naturalmente, nós aqui a discussão, se fosse como é que vamos ganhar dinheiro, não precisávamos estar aqui nós, Iniciativa Liberal, no meio, mas se tivermos esta consciência de que o Estado vai existir, a administração pública vai existir, os partidos vão existir, o que é que pode ser o papel também do Estado de incentivo, de estímulo para fazer, ou o que é que não deve fazer para não estragar as oportunidades que aí estão, do ponto de vista da economia? Pois, Bruno. E pegando aqui muito bem do que o Nuno disse, e eu concordo plenamente, a questão do Estado, o que deve fazer para apoiar, e acho que o mais importante é o que se pode comprometer-se a não fazer, a não intervenção, porque até agora tem sido excelente toda a sua não atuação, e a questão é mesmo essa, e eu também li os programas e estou muito preocupado com o que possa vir aí, e de certa forma também já estou... Certo? Já acredito que será esse mesmo o caminho, ou vão pelo menos tentar, ou vão repensar. Portanto, a curto prazo ou a médio prazo não se espera que vamos continuar assim, e isso é uma coisa que eu realmente lamento. E o que o Estado poderia fazer para apoiar a economia seria criar condições para que esta tecnologia de ponta pudesse desenvolver em Portugal. E isto faz muito simplesmente com algumas ferramentas que até já existem, até já viu o Estado a criar, as tais zonas livres tecnológicas, ou um tal espaço onde eles pudessem desenvolver. Existe até uma lei que foi até anunciada aqui ao lado, aqui em Espanha, para a criação de um hub de mineração em Bitcoin. E isso seria tremendamente importante, porque captaria capital humano, especialmente humano, de altíssima qualidade, que ficariam cá, e seria também o rastilho para começar a desenvolver toda esta economia digital. Ora, o que se vê agora não é bem isso, é mais vamos enquadrar, vamos estudar bem o que é, para depois tributar ou arranjar qualquer forma de ir buscar lá algum. Portanto, o que eu vejo o Estado e o que o Estado poderia melhor fazer para apoiar a economia digital seria criar estes espaços. Isto porque eu estou a ver que no caminho que nós estamos não vamos continuar assim por muito mais tempo. E vamos andar nesta perspectiva de ser tributado. Portanto, esta é uma das minhas ideias para que o Estado deveria fazer. Outra seria na parte da educação. Não sei se queres dividir isto. Posso falar? Não, força. Sim. Portanto, o Estado sendo um fator muito importante na educação, custa-me. Estamos neste momento a falar de uma tecnologia que está a acontecer neste momento, é uma realidade, e está mesmo a chegar, e os meus filhos estão em idade escolar, estão a iniciar, e não há nada, não é? Como vemos, e vai demorar muito tempo até algo deixar-me entrar no programa. Custa-me estar a ver isto a acontecer, quando se nós já estamos a apanhar, e daqui em breve vamos ser obrigados, que mesmo que eu não goste, de começarem a falar sobre isto, imaginem então aqueles que serão nativos, que já vão ser considerados nativos desta economia descentralizada, não é? Portanto, eu diria, se calhar, mais a curto prazo, a criação de algumas iniciativas em que haja qualquer compromisso por parte do Estado de não intervir a nível regulatório sobre todo tipo de atividades que se desenvolvam neste espaço, e se calhar uma perspectiva mais de médio e longo prazo, apostar na reformulação da educação para incluir todos estes temas de descentralização. Porque isto neste momento vai até às universidades. Ainda esta semana fui contactado por um que está interessado em fazer um mestrado.
eu pelo menos não consegui indicar nomes, são muito poucos recursos e neste momento ainda é muito difícil desenvolver investigação em Portugal, sei lá fora, em Portugal, nesta área. Só para terminar, a adoção vem aí, quer queiram, quer não, e a questão é estarmos ou não estarmos preparados para esta nova economia. Boa. Diniz, diretamente do estrangeiro, que sinais é que o Estado podia dar à economia para que deixássemos ter esta névoa de que o Estado, na verdade, não quer ajudar, só está a atrapalhar, nomeadamente quando falamos deste tipo de economias mais emergentes? Muitas coisas já foram tocadas de certo modo e estou de acordo com quase todos que falaram. Nuno tocou alguns pontos muitíssimo importantes. António, também falaste de educação e da ideia de como é que isto tem que ser estudado. Estes tópicos são tópicos muito complexos porque, como o Nuno falou, a tecnologia está a avançar talvez 1000 vezes mais rápido que os humanos. E eu trabalho em Artificial Intelligence neste momento. Eu próprio estou preocupado porque eu só, já com os meus devices, consigo fazer destabilização de coisas bastante grandes. Já fiz algumas por acidente, outras sem querer fazer. Mas o que se passa aqui é no sentido em como é que vamos poder jogar com a complexidade da tecnologia, ou a velocidade da tecnologia, e com os humanos. Eu acho que, olhando para cada Estado, portanto, eu entrevistei recentemente o Ministro da Ciência e Tecnologia do Japão no meu YouTube channel, e entrevistei também o diretor de tecnologia do governo da Estónia, toda a gente falou aqui. E, por exemplo, o governo da Estónia, e é interessante que a Estónia tem 2 milhões de pessoas, ou o que é que é? Portanto, é um quinto do Estado português, é um país pequeno, mas tem uma das maiores reputações em termos digitais do mundo e, essencialmente, aliás, essa pessoa que eu entrevistei, ele tem um nome bastante esquisito, ele é também o diretor da OECD para Digital Transformation a nível mundial. Uma das coisas que nós falamos muito é que, pronto, é claro que como eu falei, neste momento, qualquer Estado que não esteja a trabalhar nisto para a economia vai desaparecer. Ou vai desaparecer, e quando eu digo que passa a ser uma colónia, é literalmente uma colónia económica e uma colónia intelectual, o que é pior ainda. Portanto, eu acho que aqui neste momento, eu vou dar 2 exemplos radicais. Portanto, falamos da Estónia, é um exemplo de um Estado que tem estado sempre na crista da onda. É um país pequeno, não é extremamente rico, mas eles sempre foram muito espertos na educação e entre tentar modernizar o Estado e tentar sempre aprender. Portanto, e como foi dito aqui, não é fazer o Estado mais integral, mas é o Estado mais funcional. E acho que é aí que temos de trabalhar e acho que Portugal tem uma grande oportunidade porque é um bocado... Agora, neste momento, eu, por exemplo, eu lembro-me quando trabalhei com o Pedro num banco de investimento na Dinamarca, e isto foi 15 anos atrás, ou 13, quando foi a crise financeira de Portugal, literalmente eu lembro de ser o diretor de content do banco e era o diretor digital e de ouvir o meu país apresentado como os pigs, ok? E eu lembro depois de gozar com eles, ok, nós somos os pigs agora, mas vocês são os literalmente que até pouco tempo nem sequer tinham carne de porco para comer. Eu nessas coisas não gosto de ser humilhado como fui nesse aspecto, mas isto foi só há 15 anos atrás e como foi dito também, se olharmos para o South Korea, é um grande exemplo de um país que estava na bancarrota há pouco tempo e que se transformou uma das maiores economias de inovação a nível mundial. Portanto, é claro que isto passa por disciplina, mas também passa... Portugal tem uma coisa fabulosa e eu estou fora, portanto, como estou fora, posso ver as coisas boas e algumas menos boas. Pronto, uma das razões que eu saí de Portugal como empreendedor foi que era um pesadelo. E estando na Inglaterra há 15 anos, o que eu sinto é que eu consigo falar com os impostos em Inglaterra quando quero, resolvo o assunto em meia hora e as coisas funcionam. Mesmo que tenhas um primeiro-ministro que não é propriamente a pessoa mais sofisticada. Mas agora, neste aspecto, o que é importante aqui passa por... Há um trabalho da sociedade civil e agora grupos como este é muito importante, porque no fundo nós podemos também trabalhar muito. Temos aqui representantes de empresas, de economia, da parte legal e da parte académica. Eu também fui professor académico e tenho estado a ensinar em modos de universidades. Uma das coisas que me deixou sempre assustado foi os meus estudantes perceberem menos digital do que eu. E era uma das provocações que eu fazia, ok, eles têm que trabalhar isso. Mas agora, quando volta à economia real, portanto, eu falei do caso da Estónia, portanto, a Estónia, neste momento, tem um programa que tu nem precisas estar na Estónia para ter empresas lá. Portanto, ou seja, eles querem atrair o máximo de talento possível e tentar também jogar a economia. O próprio Estado transformou-se numa espécie de social network, blockchain-driven Estado. Todas as coisas deles já são certificadas. E não é a tecnologia que vai resolver os problemas, são as pessoas.
Isso é o ponto 1. Outro ponto interessante agora é Miami. Miami é uma cidade que também estava na bancarrota até pouco tempo e que nos últimos 6 meses gerou cerca de 22 milhões de dólares só a atrair empresas internacionais de blockchain. Portanto, estamos a falar em 22 milhões de dólares no espaço de 6 meses. Portanto, Portugal tem uma reputação muito maior que Miami, embora Miami seja uma cidade fabulosa do ponto de vista também de marketing, mas o que é importante é como é que queremos posicionar o país, ponto 1, e depois ao Estado e à máquina também de empregados e todas as funcionários do Estado, que em Portugal é uma máquina gigantesca. E acho que a única forma como vamos conseguir mudar Portugal, e falo como fora, mas também como cidadão português e bastante nacionalista no bom sentido, a única forma que vamos mudar é as pessoas tomarem um bocado de autonomia. Porque neste momento uma das coisas que me irrita é que Portugal, tudo o que acontece tem a ver com o Estado. Não temos que matar o Estado, não acredito nisso, também não podemos ter excesso, mas temos que fazer com que o Estado não tenha o controle de toda a economia, porque no fundo não podemos estar dependentes de que cai o governo, o país para. Não pode ser. Eu lembro-me de estar em Portugal e isso acontecer constantemente, como agora eu sinto quando falo que Portugal está tudo à espera do novo primeiro-ministro. Não pode ser. A economia tem que fazer. E uma coisa boa na Inglaterra, nós, como vocês sabem, nos últimos 2 anos, desde o Brexit até todos os escândalos que temos do nosso primeiro-ministro, uma das coisas que está a acontecer, a economia não para. A economia continua e porque criou instituições que são independentes do governo. O governo existe para funcionar. E isso é a coisa ponto 1. Ponto 2. Acho que Portugal está a fazer isso muito bem. Portanto, eu neste momento estou fora do país há 20 anos, mas estou a abrir uma nova empresa em Portugal e estou a fazer isso porque também Portugal está a criar outras coisas. Também há coisas positivas que estão a acontecer, não é? E também existe uma coisa fabulosa. Nós temos montes de talento em Portugal. Não foi falado aqui, mas está muito talento. Por exemplo, todos vocês aqui empreendedores, alguns deles não vos conhecia, mas olhar para os vossos civis, vocês podiam estar em qualquer sítio a nível mundial. Portanto, e parabéns a todos que estão aqui. Portanto, agora o que é importante para mim é como é que nós, como sociedade civil, podemos ajudar o governo a ser mais independente e também, como foi dito, criar literacia digital. O que o Nuno falou e que também o Fred e o António, que neste momento é para mim a coisa mais importante, porque é uma coisa que não é só o Estado, é todos nós. Por exemplo, eu trabalho em Artificial Intelligence e Blockchain. Neste momento estou a trabalhar com o Metaverse num projeto gigantesco a nível mundial e estou a fazer tokenização de 8 bilhões de dólares de propriedade. Portanto, ou seja, eu neste momento posso fazer disrupção de um país. Portanto, mas o que se passa aqui e montes de pessoas na comunidade de Bitcoin estão a fazer isso. Portanto, tu podes perfeitamente mandar 100 milhões de dólares de Bitcoin de um país para outro país sem ninguém perceber. Ou até 1 bilhão, ok? Portanto, ou seja, se tu passas 1 bilhão, neste momento o Estado português, acho que tu estava a ver, que pediu 3 bilhões. Há pessoas a mandar bilhões de Bitcoin de um país para o outro sem ninguém perceber. Portanto, os países já estão fora disto, já perderam a corrida. Todos os países mundiais, os Estados Unidos está pior que Portugal, ok? Boa. Portanto, ou seja, nesse aspecto, acho que Portugal não está assim tão mal. Acho que temos que criar mais voz, pessoas como nós, e temos que ser mais conscientes que isto não vai mudar, temos nós a mudar. E é nesse aspecto que eu tenho, por exemplo, eu não tenho tempo agora para ensinar, como o Nuno, mas andei a ensinar durante 10 anos e filo em particular porque senti que era uma obrigação nossa, mas neste momento estou muito mais interessado em trabalhar em plataformas que possam ensinar pequenas empresas e médias, porque 90% da economia são as pequenas e médias empresas. E como foi dito aqui, elas não percebem nada de digital. Portanto, mas neste momento Portugal tem os instrumentos, tem tecnologia bastante mais avançada que muitos países a nível internacional. Boa. Como falou-se do poderíamos multibanco e outras coisas assim. Mas há um lado realmente que está a ser posto e que para mim é muito importante, e é por isso que estou aqui também. Acho que é importante que movimentos como nós temos que ter mais barulho, mas barulho de uma forma construtiva. Okay? Eu estive envolvido em 10 cryptocurrencies, mas nunca o fiz pela parte especulativa. Embora, é claro, que toda a gente quer fazer dinheiro e não há mal nenhum nisso. Agora temos que fazer uma mistura entre como é que vamos puxar a economia para ser mais independente e continuar a criar o Estado mais inteligente, que pode também ser mais educado. E é nesse aspecto, pronto, é aí que Portugal tem um desafio gigantesco. Temos um lado muito avançado e depois temos o outro lado que é muito retrógrado. E é esse lado que Portugal tem um desafio que já vem do velho do Restelo, que temos que trabalhar. E temos que trabalhar esse velho do Restelo de uma forma inteligente. A ideia é avançar e não deixar ninguém para trás. Fred, que sinais é que tu achas que seriam os primeiros sinais que a Iniciativa Liberal chegando ao governo, que sinais é que tu, como no lado da economia, gostavas de ver logo dados de alguém que vai ou ajudar, ou estimular, ou dizer que não vai estragar aquilo que é a economia?
Bom, antes de mais, permitam-me dizer que falar apenas depois de 55 minutos, grande parte daquilo que foi essencial sobre a educação e sobre a literacia digital e financeira é um dos meus principais cavalos de batalha em tudo aquilo que eu faço durante o meu dia-a-dia, porque acho que é absolutamente imperativo. Mas permitam-me fazer aqui um pequeno statement, aqui um pequeno estado de coisas sobre 2 pontos para quem nos está a ouvir, porque alguns comentários eu acabo por ir lendo e penso que isso ainda não foi dito. É que, de facto, o problema não está na administração pública nem no Estado. O problema está na forma como a tecnologia está criada e implementada à escala planetária. Significa isto que, independentemente daquilo que seja a opção ideológica, política, económica, tecnocrata de qualquer país, ou independentemente de quem seja governo no próximo dia 30, a blockchain, os criptoativos, os ativos digitais e toda a infraestrutura e a economia criada nesta realidade está absolutamente independente, agnóstica, autónoma, e qualquer que seja a decisão legislativa mais pró ou mais contra, nada vai acontecer no desenvolvimento da tecnologia. Porquê? Porque no seu desenho de produto foi exatamente construído para que não fosse afetado em circunstância alguma por qualquer decisão pública ou política. O ponto 2, também é muito importante, Bruno, vou pegar em 2 questões que tu fizeste ao Diniz e que eu acho que me parecem absolutamente preponderantes neste debate, que é o momento em que tu questionas se o Estado vai existir e se os partidos vão existir. Não vai. Como hoje existe, não vai. E esta é a coisa mais bela e até romântica de todo este processo. É que nós poderíamos estar aqui 3, 4, 5 horas a discutir que a blockchain é fantástica para combater a corrupção ou para trazer mais transparência à sociedade, mas sabemos depois que, do ponto de vista pragmático e prático, existem milhares de interesses tradicionais que não vão permitir que assim o façam. E, portanto, eu não tenho a necessidade de estar a explicitar algo que no fim nunca vai acontecer. Eu não tenho mais essa utopia. E o que eu tenho é um pragmatismo técnico de dizer não, o Estado não vai continuar a ter este poder. Não, os próprios partidos, como nós os conhecemos, no futuro serão decentralized autonomous organizations que participarão objetivamente na decisão das pessoas sem termos necessariamente de ter uma democracia representativa com uma curadoria de listas que muitas das vezes sabemos nós como elas são criadas. Portanto, aquilo que eu defendo, e até um tanto ou quanto como europeísta, é que, na verdade, um dos principais pilares e um dos princípios basilares da fundação da União Europeia é a liberdade económica. E quando nós falamos sobre economia, nós temos que entender que a liberdade económica não depende do Estado. O Estado apenas e só tem que dar as condições para que a liberdade económica possa ser exercida de forma absolutamente livre e com a regulação apenas e só necessária para garantir que os larápios não assaltam as pessoas com algum tipo de boas intenções. Dito isto, e para concluir, 2 questões que tu me respondendo diretamente à tua pergunta, há 2 pontos que a mim me pareciam, do ponto de vista do exemplo, daquilo que o Estado deve ter para conquistar o respeito das pessoas. Existem 2 exemplos que me pareciam de implementação, era no dia seguinte, portanto no dia 31 existem resultados, no dia vamos demorar provavelmente 2, 3, 4 semanas até conseguir construir um governo, espero eu que não exista uma maioria absoluta de nenhuma das partes, porque essa é assustadoramente um dos principais problemas de governance de qualquer nação. Portanto, a perspectiva descentralizada deve ter o máximo de intervenientes possíveis a governar um país, e nesse sentido a primeira medida que eu faria era a seguinte: o principal cancro da economia portuguesa chama-se economia paralela. Porquê? Porque há um grupo de pessoas que permanentemente consegue contornar qualquer lei, qualquer regulação, e muitas vezes até do lado da esquerda insistem permanentemente sobre a questão das offshores, não falando do cancro que aqui está, que se chama economia paralela. Ora, a blockchain é provavelmente a mais poderosa ferramenta
que a humanidade alguma vez teve para colocar justiça na forma como todos contribuímos para esta forma de Estado social. E a blockchain, devido à sua transparência e devido à sua imutabilidade e à natureza como está construído, seria absolutamente imperativo de implementar a nível da autoridade tributária. Não para cobrar impostos ou para cobrar mais impostos às pessoas. Não é essa a ideia. A ideia é que não possa existir um princípio de injustiça onde uns pagam e outros roubam. O segundo ponto essencial é exatamente uma consequência do primeiro que disse, que é a forma como a tecnologia pode combater a corrupção, em duas áreas essenciais. Primeiro, na justiça, porque não me faz absolutamente sentido algum existirem um conjunto de cidadãos que não conseguem fugir ao pagamento de uma SCUD de 30 cêntimos, que ao longo de 6 meses ou um ano se multiplica em 500 ou 1000 euros de dívida e são cobrados coercivamente. E depois há um grupo de pessoas à parte que consegue ter um acesso ao sistema centralizado da justiça, a pagar e remover provas do modelo e a seguir passar absolutamente impune. Portanto, a tecnologia blockchain, embora não resolva os problemas todos da humanidade, definitivamente não resolve, o problema da transparência, o problema da corrupção e da desigualdade, de certeza absoluta que resolve. Mas perguntam, é o Estado que precisa de implementar? E se eu, enquanto cidadão, acredito que o Estado o vai fazer? Não. E digo clara e frontalmente. E exatamente por isso é que hoje trabalhamos, como o Diniz falou, nas dimensões digitais de metaverso, nas dimensões digitais de NFTs, nas dimensões digitais de DAOs, que nos vão permitir, em última instância, uma igual oportunidade e uma democrática distribuição de riqueza que, em última instância, não existem uns à frente de outros perpetuamente instalados no sistema. Boa. Pedro Borges, também querias acrescentar qualquer coisa aqui à parte de juntar-te aqui à Team Economia, não é? Ou seja, é sempre mais estimulante perceber porque é aqui que vem a tal riqueza, ou seja, nós temos defendido muito esta ideia de que se nós não colocarmos o país a crescer, não há nada para distribuir. Portanto, no final, todos estes dilemas que aqui estamos a falar, se continuarmos a ficar cada vez mais pobres, esse é o principal problema. Quais é que são os teus sinais que achas que nós devíamos dar à economia nesta área, Pedro? Não, eu por acaso, quando estavam a comentar o Estado e o facto do bom que é o Estado português não fazer nada, para fazer mal vale mais estar quieto e não fazer nada. Eu não concordo muito com isso, obviamente é melhor não fazer nada do que fazer mal, mas acho que devemos ser um bocadinho exigentes com o Estado e que se criem condições para as coisas avançarem. E eu gostava só de dar um exemplo, e o exemplo cá português, e com o Fundão, o município do Fundão, do distrito de Castelo Branco, na Beira Interior, tem feito um trabalho mais ou menos bom. Todas as crianças de todas as escolas do Conselho do Fundão, e são 20 ou 30 freguesias, não sei, todas elas na escola primária têm aulas de programação. Todas. Portanto, 100% daquilo. E foi o quê? Foi a Câmara, aqui não está minimamente quem é o presidente da Câmara, mas foi criado ali pelo poder local, que criou ao mesmo tempo, criou um ecossistema de incubadoras, de aceleradoras, que trouxe empresas ali para a Beira Interior, obrigou-as a dar contrapartidas. Por exemplo, a Academia do Código, se não me engano, sim, a Academia do Código, que é uma empresa hoje relativamente conhecida, começou ali no Fundão. E em troca foram eles que fizeram essa formação nas escolas. Portanto, temos alguns exemplos cá em Portugal de coisas que funcionam. Infelizmente, no Fundão é assim, que eu sei que é assim, existirão outros. Agora, isto tem que ser global. E quando se diz, o Estado é melhor não fazer nada, na verdade não fez nada. Aliás, não fez mesmo nada. O Portugal e o facto de hoje em dia sermos vistos como muito crypto-friendly no mundo, é porque temos um sistema fiscal fantástico para estrangeiros ou para não residentes, porque depois chegam cá, é agora em Portugal como noutro país qualquer. A parte dos impostos é que é boa, para quem vem para quem está cá dentro é um inferno, não é? E é uma exploração. Boa, mas alguém quer dar alguma pista? Porque esta parte, e aqui, acho que temos que ajudar, há sempre
esta nébula da iniciativa liberal ser contra o Estado e como disseste e bem, Pedro, muitas vezes o que nos faz confusão é o Estado querer ser prestador do serviço. Não é? O Estado ser financiador, o Estado ser incentivar empresas a criarem serviços e que sejam serviços que depois possam ser do interesse público, isso faz todo sentido. Portanto, a questão do interesse público e do interesse, nós discutimos muitas vezes isto, por exemplo, ao nível dos transportes. Um transporte público é um transporte onde andam várias pessoas, não? Um transporte tem de ser do Estado. Portanto, esta componente, às vezes, de empurrar a economia, eu recordo-me, por exemplo, em Lisboa, há cerca de 10 anos atrás, quando o ecossistema de startups estava a criar, a Startup Lisboa foi um instrumento fundamental porque foi uma forma também de trazer para um bocadinho esta aceleração. Passado 10 anos, isto está tudo em spin. Este tema do blockchain, vocês acham que é preciso algum empurrão deste género do Estado? Ou também acham que a comunidade e a economia já está num patamar que há tecnologias que podem precisar isto? Até, eu costumo dar muitas vezes o exemplo, o Estado tem um papel fundamental, até se virmos as camadas que muitas vezes são faladas, a infraestrutura as a service, plataforma as a service e depois os serviços na parte de cima. Às vezes o Estado faz sentido ser a infraestrutura, não é? Ou seja, ninguém pensa fazer 2 autoestradas para o Porto, de Lisboa para o Porto. Portanto, as infraestruturas até faz sentido que o Estado esteja, depois desde que deixe que as plataformas e os serviços sejam explorados pelos privados. Como é que vocês acham e como é que vocês veem a comunidade? Há aqui alguma necessidade do Estado de dar incentivos, dar estímulos, ou só precisa estar na tal supervisão, fiscalização, organização de algum aspecto que vocês considerem importante? Eu vou falar porque eu vou ter que sair daqui um bocado, como eu disse no início. Eu acho que há 2 coisas. O Fred tocou uma parte muito importante. A tecnologia, neste momento, está feita especialmente de uma forma que não vai ser parada por nenhum Estado. E nós só estamos no início. Nos próximos 5 anos, com Artificial Intelligence misturada com Identity Digital. Agora o que se passa é que assim, há um ponto muito importante. É que isto, neste momento, se formos à China, a China está 10 anos mais avançada que o resto das economias mundiais. E em alguns casos talvez 50 anos, e neste momento eles não são uma democracia, portanto, ou seja, eles estão a usar blockchain para criar um Estado autoritário e que fizeram de uma forma super inteligente, vamos ser aqui concretos, para o bem e para o mal. Agora, o que se passa é que, portanto, eu acho que aqui mais uma vez passa não tanto pela tecnologia, mas passa pelo criar regulamentação inteligente que possa ligar as coisas e os problemas que são importantes para tocar, e acho que esse é o ponto mais importante. Acho que é mais do ponto da regulamentação inteligente e lugar estarem, por exemplo, grupos internacionais onde os melhores países estão a fazer sharing de melhor intelligence. Eu acho que isso que falta aí a Portugal, e acho que o Estado tem que trabalhar nisso, e se não trabalhar nisso tem um problema gigantesco, e acho que Portugal tem feito bons avanços nisso, mas precisa trabalhar muito mais. Isso é ponto 1. Ponto outro é a máquina do Estado, que em Portugal, portanto, é uma máquina grande, que representa uma grande parte da economia portuguesa, e essa máquina, portanto, tem que ser trabalhada do ponto de vista da educação. E a única forma de jogarmos com isso é fazer a ligação entre as 2 coisas, porque, no fundo, como o Pedro disse, é difícil realmente ser um empresário em Portugal. Eu falo por isso, porque eu saí do país parte por causa disso, e respeito muito os que estão aí, porque não é fácil. E, portanto, isso tem que acabar, porque se nós não criarmos empreendedores, ninguém vai criar riqueza, vamos ser objetivos. Assim, não pode ser o Estado a criar riqueza, não é? Isso não, o Estado cria riqueza indiretamente, e isso não tem nada a ver com ser socialista ou não ser socialista, tem a ver com casos concretos de economia mundial. Todos os países que são mais ricos são os que criam uma sociedade empreendedora, portanto, e uma sociedade que respeita pessoas que criam riqueza. Se nós não respeitarmos pessoas que criam riqueza, estamos tramados. E isso é um problema da Europa toda. Portugal não é o pior, a França está muito pior. Portanto, eu acabo com isto porque tenho muita paixão por isto, mas acho que, pronto, mas só quero deixar um alerta para as pessoas que estão a ouvir-nos, onde quer que estejam, é que a educação é super importante para toda a gente, ok? Isto não é só para eu aprendo todos os dias e supostamente estou avançado e tenho pessoas PhDs a trabalhar para mim, mas uma das coisas que eu percebo é claro que, pronto, eu só tenho um exemplo para acabar, é quando eu fiz um dos projetos com um dos maiores bancos mundiais, eles vieram ter comigo, tudo o que estás a fazer é muitíssimo avançado. Era um projeto de educação sobre economia muito básico. E depois comecei a fazer um estudo isto é Inglaterra, ok? Não é Portugal. E fui a um estudo das 100 maiores empresas digitais inglesas e descobri que só os 10 primeiros ou 20 tinham um site decente. Ou seja, em Inglaterra, 67% a 70% das empresas nem sequer têm um site. Portanto, ou seja, em Portugal é muito maior, mas isto mostra como realmente as pessoas nem sequer sabem usar a internet. Portanto, ou seja, há por aqui muitas coisas básicas que temos que misturar e separar. Portanto, acabando isto, acho que isto é um debate excepcional. Gostava de continuar, mas vocês aí estão em Portugal, contem comigo,
Parabéns pela iniciativa e espero Obrigado, Inês. que vai dar muito mais resultados. Ok? Ok. Obrigado a Obrigado, todos. Inês. Obrigado. Francisco, estavas a levantar a mão ou era uma mosca? Vê só aí o som. Não estamos a ouvir, Francisco. Mantenha só 2 minutos. Pronto, não importa. Força, agora sim. Que é o seguinte, eu gostava, o Duarte levantou uma questão que é extremamente importante, mas eu gostava de introduzir aqui uma questão também que me parece absolutamente fundamental. Nós hoje todos estamos aqui a falar porque há um conjunto de infraestruturas construídas onde Portugal tem sido extremamente competitivo desde o final dos anos 80, princípios dos anos 90, que são as infraestruturas de telecomunicações. E isto para introduzir aqui um tema que é absolutamente candente, que é a questão que vem e que vai surgir agora do 5G, que tem sido um elemento absolutamente perturbador daquilo que é a evolução futura do panorama, não é tecnológico, é o problema tecno-social português. Aquilo que aconteceu, em termos de atraso, que nunca aconteceu, no 1G, 2G, 3G, 4G, agora no 5G, o 5G marca o início do deslocamento de Portugal sobre os elementos de futuro. Obviamente este não é o espaço para discutirmos questões de tecnologia em concreto, mas gostaria de dizer o seguinte, nós, e bem, discutimos a questão da TAP, que é uma absoluta aberração do ponto de vista do que é a administração e a gestão do Estado, e estamos a tomar por certo que dominamos parte daquilo que são as nossas infraestruturas teleportuárias em Portugal. Em Portugal amarram um conjunto de cabos submarinos ópticos que transportam informação essencial para a economia do futuro, que importa perceber do ponto de vista geoestratégico. Ok? Era só isto que eu queria dizer. Carcavelos, Sesimbra e Sines são pontos essenciais de uma lógica de infraestruturação tecnológica que liga, que do ponto de vista geoestratégico é absolutamente fundamental, não só do ponto de vista da transmissão de cabos, e que depois liga também, logo de seguida, com a questão essencial daquilo que vão ser os grandes dilemas da resolução geoestratégica de futuro, que são a questão dos semicondutores. Ok? Portanto, era importante, do ponto de vista da administração e também do Estado, que ele, daí a minha atenção especial sobre quem é o Estado, quem é a administração pública, do ponto de vista daquilo que são as pessoas que vão gerir o Estado e a administração pública do futuro e que não admite, de modo algum, amadorismos. Ok? Portanto, nós temos que fazer um processo de elevação do futuro com base em inteligência e capacidade e não com base em infantilismos e em infantilizações como temos sido conduzidos até agora. Os aspectos aeroportuários são absolutamente essenciais, mas os aspectos teleportuários são determinantes. E aqui, obviamente, ligo mais uma vez à questão da jurisdição inteligente e da regulamentação com capacidade para se... e porque isso vai acontecer,
para enfrentar aquilo que vão ser as oportunidades do futuro em todos os aspectos que têm a ver com aquilo que é inevitável, que é a nova economia, os novos modelos de expansão monetária e financeira internacional, e que obviamente assentam claramente em infraestruturas, e algumas delas, como digo, amarram em Portugal, amarram em Carcavelos, amarram em Sintra e em Sines. Sim. Okay? Boa. Deixem-me lançar-vos aqui um desafio. O facto de nós não termos feito aqui um prós e contras, podemos tendencialmente estar só a falar das partes boas e da tecnologia como um acelerador. Daquilo que vocês também nos vossos contextos, na comunidade, vão ouvindo dos lados negros disto, das ameaças de tudo isto que estamos aqui a falar, e aqui não incluo a desinformação, a falta de honestidade intelectual, de atacar por atacar ou de mitificar, como nós sabemos bem. Muitas das nossas propostas de iniciativa liberal, às vezes, porque caem no desconhecimento geral, são atacadas não por aquilo que realmente nós dizemos, mas mais por aquela mitificação. Do que vocês ouvem de atacar este tipo de tecnologias, desvalorizar este tipo de tecnologias, o que é que vocês destacavam como, ok, até tem algum sentido, ou quais é que são aqueles sinais que vocês acham que já estão a ser injetados no mercado para desacreditar e gostavam desde já chamar a atenção para que possamos também todos não deixar alimentar essas mitificações destes temas? Lembram-se de algum tema? Alguma preocupação? Eu posso responder sobre esse tema porque acabo por ter contacto com ele todos os dias. E vou pegar exatamente na consequência da falta de um plano nacional de educação digital. O exemplo mais pragmático que eu vos posso dar acontece todos os dias na Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, onde várias pessoas interpretam a compra de Bitcoin ou a utilização da tecnologia apenas e só como uma vertente especulativa e muitas das vezes aliciados por um conjunto de pessoas que larapiamente substituem o papel do Estado em educar e a passar informação que seja credível e lícita. E a consequência direta disso é que existem centenas de milhares de pessoas burladas e que muitas das vezes depois a comunicação social utiliza essas mesmas notícias para criar um monstro que não existe. E porquê? Porque o problema não está exatamente na Bitcoin ou na tecnologia blockchain ou em qualquer outro ativo digital. O problema está no manuseamento, na interação e na forma como nós compreendemos como é que podemos utilizar a tecnologia. Porque não nos podemos esquecer que a tecnologia foi construída para nós deixarmos de necessitar de um custodiante, leia-se, em última instância, um banco que guarde os nossos bens, para que cada um de nós passe a ter a dignidade e a responsabilidade de deter objetivamente e unilateralmente aquilo que é nosso. Ora, isto depois do ponto de vista prático, surgem dezenas de problemas porque o mindset, a maneira como as pessoas interpretam esta mudança de paradigma, não tem o tempo necessário para o poder maturar. Ou seja, como o Diniz disse muito bem, isto neste momento avança numa velocidade absolutamente avassaladora e há uma série de pessoas que, entretanto, são burladas ou prejudicadas por não conhecerem corretamente como a tecnologia pode ser utilizada e qual é o benefício que daí podem tirar. Por outro lado, Bruno, deixa-me só dar aqui uma pequena nota que eu penso que é muito importante do ponto de vista económico e que não foi falada até agora. É que, ao longo dos últimos 100 anos, o sistema tradicional removeu dramaticamente poder de compra na nossa economia, a todos os cidadãos. Isto aconteceu nos Estados Unidos, acontece permanentemente na Europa, e a consequência depois do removermos poder de compra aos cidadãos e emitirmos excepcionalmente e excessivamente moeda, leva a que depois a consequência direta seja a inflação e a consequência direta da inflação seja a subida de taxas de juros.
Ora, uma das razões do caso de sucesso, especificamente da Bitcoin, e é importante não termos preconceito em falar sobre a Bitcoin, porque sem Bitcoin, hoje, este debate nunca existiria. A verdade é que a Bitcoin fez o percurso exatamente oposto a qualquer moeda fiduciária soberana que hoje existe no mundo. Ou seja, a Bitcoin trouxe poder de compra aos seus detentores. E por isso mesmo, o caso de sucesso deixa de ser inflacionário e de remover poder de compra aos cidadãos para fazer exatamente o processo inverso de dar poder de compra aos cidadãos e, em última instância, poder, de uma forma livre e objetiva, que qualquer pessoa possa comprar sem ter necessariamente de passar por um organismo estatal. Ora, com isto eu não quero dizer que esteja contra qualquer tipo de regulação, antes pelo contrário, eu sou 100% a favor de uma regulação. Mas essa regulação tem que ser favorável, tem que ser objetivamente pensada para a utilização e para o permitir o crescimento da tecnologia e da adoção, e não a pensar que conseguimos proibir. Porque esse é provavelmente o maior erro histórico que nós vamos ter e que, infelizmente, muitas vezes é a primeira tentação mais básica de quem não compreende muito bem a tecnologia. Boa. Lembram-se mais algum, ou seja, tirando aquela que às vezes nós até temos alguma olhamos para estes fenómenos de quando a esquerda diz vai taxar a Bitcoin e vai taxar as criptomoedas, como já alguns disseram aqui, muitas vezes é só por não compreenderem sequer o que é que estão a falar. Portanto, falam não da tecnologia, falam naquilo que é o spin que eles estão constantemente, os ricos, os pobres e por aí fora. Mas lembram-se de mais alguma ameaça que tenha algum fundo de verdade e que possa ser de facto uma preocupação que deve ser considerada, porque se nós não endereçarmos também as ameaças e não anteciparmos as ameaças, também vamos ter aqui podemos estar aqui a lidar com um monstro que depois não conseguimos lidar. Do que vem dos ataques que são feitos a estas tecnologias, do que é que destacava? Eu acho que o principal ataque que é permanentemente feito é a questão do consumo elétrico, não é? E, portanto, nós sabemos que hoje a preservação do planeta é uma causa de todos. Eu diria que não é uma causa nem de esquerda, nem de direita, nem de liberal, nem de conservador em nenhuma instância. Claro. Antes, pelo contrário. Preservar o planeta é uma causa de todos, mas que, em última instância, muitas vezes a informação é incorretamente passada. Isto é, de facto, uma rede blockchain verdadeiramente descentralizada consome energia elétrica. E não vale a pena dizer que não. A questão é com que propósito é que estamos a fazer esse consumo de energia elétrica? Para um bem superior ou para um bem inferior? Ora, considerando na minha perspectiva que é um bem superior e ao mesmo tempo que em março do ano passado, grande parte, uma larga quantidade de mineradores foram desligados na China, a propósito, entre parênteses, que todo o mal da humanidade fosse o consumo de energia de qualquer blockchain ou da rede da Bitcoin, comparativamente com aquilo que a China polui, automaticamente, depois da China ter proibido a mineração de criptomoedas e a hash rate da Bitcoin ter sido baixa substancialmente, eu diria que os números atuais de poluição estão substancialmente reduzidos e portanto, esse tema teria que estar aqui agora um ecologista para poder fazer o contraponto. Mas é um tema, é um heads up, não é? Ou seja, aqui o nosso objetivo também é mais a questão do heads up, não é? Sem dúvida. Não sei se posso acrescentar aqui mais algumas, que acabam por ser aquelas que são as que eu mais ouço, não é? Não ser a parte da especulação e da energia elétrica, que o Fred falou, e sem dúvida acho que são as duas mais relevantes. Depois é a questão de não ser moeda, mas isso tem a ver com falta de compreensão sobre o que é moeda, não é? Vem a falta de definição, a sua volatilidade, que sim, é mais volátil que digamos que o euro, mas isto tem razões também, subjacentes, tem a ver com o valor também, do valor do ativo, do market cap, o valor de mercado, que é muito inferior, ainda é muito inferior à nossa moeda fiduciária. Já ouvi também razões de não se poder pagar impostos. Por acaso até já nem é verdade, já se pode pagar impostos. Algumas geografias já permitem pagar impostos com o Bitcoin. Neste momento até o Bitcoin já é moeda fiduciária em El Salvador, já foi classificado como tal, portanto...
E o que eu digo é também, está-se a quebrar também etapas e quebrar alguns pontos negativos. No entanto, esses, sem dúvida, são os mais... Tem que gastar energia elétrica, tem que ser, faz parte do consenso e é uma forma também de manter a rede segura. Isto remete, mais uma vez, tudo para a falta de compreensão do que é o Bitcoin. Correto. Boa. Estamos aqui a aproximar também do final aqui do nosso tempo para fazer aqui uma ronda global. Eu talvez vos lançasse este desafio. Nós falámos aqui muito de algo que eu acho que é extraordinariamente importante e nós na Iniciativa Liberal temos fazendo foco, que é copiar o que está bem feito e aprender com os erros dos outros. Portanto, aqui, quando nós estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de algo que a soberania não é soberania do perímetro geográfico. Portanto, há aqui tanto para aprender com os outros e acompanhar. Deixava-vos este último desafio, que é se pudessem identificar qualquer coisa que nos pudesse dar o outro, que é o leapfrog, não é? Há alguma coisa nesta área que nós nos podíamos destacar à frente do que os outros estão a fazer? Porque se for só para acompanhar já é difícil. Mas às vezes pode haver aqui, porque ainda não fizemos, como estava aqui a dizer, um leapfrog, não é? Ou seja, nós fazermos algo mais à frente. Lembram-se de alguma coisa que pudesse ser assim um... Desculpem. Pronto, continua a falar. Ok. Pronto, é muito simples, até já mencionei, é tal criação de um hub de mineração, tal criação de um caso ou de um espaço qualquer que dê para fazer esse teste. E eu acredito que é o despoltar depois de outras coisas muito mais interessantes que podem vir daí. Hub de mineração. É o passo inicial que pode muito bem ser implementado agora nos próximos 4 anos, numa proposta de lei que a Assembleia seja aprovada e que seja implementado. E acho que em 4 anos dá perfeitamente para experimentar e ver os resultados. Boa. A mineração, primeira proposta a apresentar, para discutirmos ou para aprofundar, naturalmente. Mais. Bruno, há 2 anos eu próprio acompanhei o vice-presidente do Crypto Valley numa reunião com alguém com responsabilidades em Portugal, e não preciso dizer sequer o órgão, e o vice-presidente do Crypto Valley vinha com uma mensagem na pasta: queremos abrir em Portugal um hub do Crypto Valley, tal como estamos a fazer em Singapura. Eu acompanhei nessa reunião. Posso-vos dizer que o interlocutor nem sabia falar inglês, o interlocutor português, com cargos executivos, e durante 6 meses o vice-presidente do Crypto Valley esteve à espera da resposta e nem sequer obteve resposta. E eu digo, ele veio pessoalmente a Portugal para uma reunião ao mais alto nível. Não teve resposta. Não é preciso falar muito mais. Agora, o que é que a Iniciativa Liberal pode fazer? Abram uma sede no metaverso. Sejam o primeiro partido político a abrir uma sede no metaverso. Tenho a certeza que vão conseguir aumentar os vossos votos. Vão conseguir comunicar mais. Acho que é de conhecimento público. Eu fui um dos fundadores da Iniciativa Liberal e ainda como associação, na altura, nós criámos uma wallet porque eu tinha dado a sugestão que nós tivéssemos uma wallet para fazer não só o membership, mas depois que houvesse tokenização da atividade. E eu devo confessar que eu tive tanta dificuldade a explicar o que é que eu estava a dizer para dentro que não foi fácil sequer avançar. Mas para dar este exemplo de que às vezes são pequenos passos e pequenos momentos que não estão no tempo, mas não devemos desistir deles. Se calhar se tivesse na altura comprado Bitcoins ou Ethereum para montar o projeto, hoje a Iniciativa Liberal tinha fundos muito significativos. Mas pronto, esta questão do sucesso do metaverso, os simbolismos, acho que são muito importantes. Espero que o aumento da nossa presença também na Assembleia da República, quem sabe com outro mais responsabilidade, também possamos trazer mais competência ao executivo público, não é? Ou seja, às vezes os peers, e esse tema aparece muitas vezes, ou seja, que o interlocutor público ou político tem vergonha de interagir com este tipo de interlocutores porque se sente-se menor, não é? E acho que nós também de estarmos a reforçar ou de procurar trazer esta competência à vida política pode ser importante. Boa, mais milagres que nós podemos fazer acontecer em breve. Bruno, deixa-me só partilhar esta imagem. Alguém se lembra desta frase do Jamie? Jamie Dimon. Acho que é Jamie Dimon. Exatamente. Isso. Alguém se lembra disto? Pois,
Diziam eles que o Bitcoin era uma fraude. Mas eles agora negociam Bitcoin. Portanto, isto é só para pensar um bocadinho. Exatamente. Bruno, posso intervir? Força, Bruno? Francisco. Bruno, queria só, relativamente a esta questão, de alguma forma recordar que nós estamos. Isto é um mundo fantástico. Pá. Esta é uma oportunidade única. Nós estamos a viver. Eu, quando comecei a minha atividade profissional há 30 anos, estávamos a nascer com a internet. Fui um dos primeiros subscritores e participantes do Internet and Public Operators Opportunities and Threats para operadores de telecomunicações. Mas era importante perceber claramente a importância de nós, em Portugal, nesta altura, sermos capazes de criar as condições para um espaço jurisdicional competitivo, regulamentarmente inteligente, ok? Mas sem esquecer que há objetos naturais de intervenção, quer do ponto de vista da administração do Estado, quer do ponto de vista daquilo que são a capacidade mobilizadora dos cidadãos, que é a criação e neste caso a proposta por parte da Iniciativa Liberal de um Laboratório Nacional de Tecnologias Distribuídas e, ainda mais importante, de um Centro de Excelência em Tecnologias Quânticas. Nós, atenção, e ainda hoje começaram a ser distribuídas os memes, e não só memes, como notícias da ofensiva, digamos assim, com todo o respeito e com amizade de uma empresa espanhola para a colocação de lojas de Bitcoin em Portugal. É muito importante perceber que este é só e unicamente o espaço de entrada naquilo que vai ser o mundo das tecnologias quânticas, para as quais também a Espanha, que neste momento de alguma forma domina o espaço financeiro em Portugal, venha a ter um papel também determinante nas componentes de engenharia quântica na Europa e no mundo. Okay. Gostaria só, para terminar, de dizer o seguinte: nós temos que claramente definir um programa de desenvolvimento de tecnologias, mas sobretudo de pessoas com capacidade para operar em tecnologias distribuídas e em tecnologias quânticas. E sem esquecer que, para além da componente de engenharia associada ao processo, é necessário canalizar pessoas com capacidade para perceber o que está a acontecer neste momento do ponto de vista das tecnologias distribuídas e das tecnologias quânticas. Boa, excelente. Obrigado. Pedro, aqui uma mensagem final, Bruno, já disseram tanta coisa, para eu assim, mais em jeito quase de piada, eu gostava muito de ver o Tesouro para ter uma wallet para ir aproveitar todas as vantagens do DeFi. Eu sou apaixonado pelo DeFi, pelas finanças centralizadas, são absolutamente impressionantes. Acho que os primeiros utilizadores do DeFi deviam ser os bancos. Cá em Portugal podíamos promover, e se calhar devia-se promover que os bancos utilizassem o DeFi, porque iam trazer melhores produtos para os clientes, mais baratos, mais eficientes, etc. Mas também gostava que o Tesouro criasse uma wallet no MetaMask, ligasse a um protocolo, e acho que era fantástico. Era um sinal, pelo menos era um sinal. Boa. Obrigado. Fred. Sim, desculpem aqui fazer um pouco de off-topic, mas há uma questão que o meu sentido de humor e a minha sátira social não consegue ultrapassar. É que nós temos tido aqui um indivíduo que desde o início da sessão que vai colocando aqui várias coisas permanentemente no chat. E há uma que ele disse que é absolutamente hilariante. Eu já fiz screenshot e, portanto,
independentemente da classificação que possa ter, é mesmo hilariante. Quer dizer assim, o metaverso é como a palhota do Cavaco Silva no Second Life há uns anos. Qual foi o retorno disso? Epá, eu acho que isto, eu tirei screenshot, eu não conheço quem é, um anónimo certamente, só está aqui para criar o caos, mas de facto o metaverso é como a palhota do Cavaco Silva no Second Life há uns anos, é absolutamente genial, é absolutamente hilariante. Desprovido de uma série de coisas que a pessoa não entende, mas ainda assim tem graça. Bom, eu tirei fotografia, vou partilhar isto no meu WhatsApp, vou partilhar isto nas minhas redes sociais, porque acho que é mesmo, tem mesmo graça. O metaverso é como a palhota do Cavaco Silva no Second Life há uns anos. Eu acho genial esta, desculpem, mas é genial. Independentemente de tudo o que possamos produzir deste debate do ponto de vista útil e intelectual, já valeu a pena. Esta nota aqui valeu a pena. Até parou o Fred. Exatamente. Parou o Fred, pá. Deixámos de ouvir, Fred. Sim, Fred, tens que repetir o final, pá. Voltou. Como estava a dizer, voltou. sobre medidas muito rápidas. A primeira, tal como existe uma disciplina de cidadania, implementar no mais curto espaço de tempo no Ministério da Educação e no Programa de Educação Nacional uma cadeira de Economia Digital e de Transformação Digital. As crianças têm que saber isto desde o princípio e não é apenas só um dever dos pais passarem informação. Segunda questão, para os adultos, num modelo de governo onde queremos ser um país tecnológico, um país evoluído, um país transformado digitalmente, nós não podemos ser governados por info-excluídos. E, portanto, um programa imediato de capacitação dos nossos políticos e de todos os secretários de Estado, de todos os chefes de gabinete, portanto, a cadeia de valor, desde o top management até ao medium management, tinha que ser absolutamente capacitado para que todos soubessem daquilo que estão a falar e muitas vezes não terem que se pronunciar sobre coisas que infelizmente são insapientes. E por fim, estou perfeitamente alinhado com o Pedro, mas vou mais longe. Não é só o Tesouro Nacional que vai ter que ter Bitcoin alguns no espaço de tempo. O Banco Central Europeu, mais tarde ou mais cedo, para poder intervir na economia, vai ter necessariamente que ter reservas em Bitcoin e, portanto, esse vai ser um prazer pessoal que ao final de 11 anos, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter, pelo menos aqueles que respiram Bitcoin como eu. Nós ficávamos aqui a falar e se entrássemos pelos bancos centrais, é um dos movimentos mais interessantes, que é, por um lado, é acusado destas moedas promoverem quase um movimento libertário, completamente centralizado, anárquico muitas vezes, mas hoje vemos o Central Bank Digital Currency a ser uma das tendências, ou seja, os próprios bancos centrais estão a juntar-se à festa e a terem eles as suas próprias moedas. Portanto, acho que não há melhor sinal. Há pouco dava-se um exemplo das empresas privadas que diziam mal e agora estão a entrar em jogo. O próprio Banco Central estar a equacionar o desenvolvimento de moedas, eu acho que também é um bom sinal. Bem, eu queria agradecer imenso, portanto, é daqueles temas que eu não gostava de esgotar aqui, gostava de mais uma vez reforçar que era este o objetivo que nós tínhamos para esta sessão, ouvir porque aquilo que está no top of the mind e o que nós conseguimos dizer numa hora e meia certamente são as principais preocupações e tivemos aqui inúmeras reflexões não só da administração pública e do impacto que isto ia ter para o bem e para o mal da administração pública. A parte da economia, discutimos não só o que pode ser feito, mas muito esta nossa ideia, que já desde o início da Iniciativa Liberal também tem sido promovida, que é quase o desprograma, não é? Ou seja, o que é que podemos deixar de fazer? E levamos aqui ideias que lá está, isto era só haver vontade, não é? Hubs de mineração, Crypto Valley Hub, a tal literacia dos interlocutores, as sedes de metaverso, espaços de jurisdição mais competitivos. Falámos aqui de uma tecnologia, a questão do quantum computing é muito interessante, até porque tem impactos na segurança gritantes por causa da capacidade das cifras, não é? Do impacto que isto pode vir a ter na tal confiança digital, as wallets no tesouro, a disciplina de economia digital. Portanto, são pistas que também nós, certamente, naquilo que será depois a nossa intervenção política e pública, isto são nomes, mas certamente se conseguirmos depois pegar em cada um deles e operacionalizarmos, acho que era já um bom passo. Portanto, alguns poderão ter coisas boas, coisas más, também teriam que ser estudadas, mas obrigado a todos pelos vossos contributos, obrigado também a quem esteve connosco aqui a acompanhar
também a dar pistas. Fui lendo imensas coisas que depois fui tentando aqui também trazer. Muito obrigado a todos. Sintam mais uma vez, ou seja, a iniciativa liberal, muitas vezes escute-se o liberal e os diferentes tons de liberalismo e isto e aquilo, mas eu gosto sempre de reforçar que a palavra iniciativa também lá está, e a iniciativa é isto, é as pessoas sentirem que têm ideias e que as suas ideias e aquilo que querem de bom para os outros pode ser colocada em prática. Portanto, obrigado a todos vocês por terem tido a iniciativa, muito obrigado e vamos nos vendo certamente por aí, o que a iniciativa liberal também puder fazer para comunicar e para ser aqui também um porta-voz daquilo que possam ser as vossas ideias, contem connosco. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.